Filhos, eu quero, antes de ministrar a palavra, fazer a leitura de um texto. Hoje, dia 2 de abril, é o Dia Internacional das Crianças com Autismo. Eu estou aqui vestindo a minha blusa, por debaixo dessa está a minha blusa do Grupo Belarroy. E hoje o Grupo Belarroy postou uma mensagem que diz assim: Grupo Belarroy, apoiando famílias com autismo da Igreja de Deus Semeador, é um grupo de pais, de pessoas com autismo na igreja, que ajudam outras famílias. Somos o grupo pioneiro nessa cidade, e nesse dia de conscientização, com muita gratidão a Deus, queremos louvar ao Senhor por cada família que visitamos, cada criança que conhecemos, e por levar a palavra de Deus a cada lar. Gratidão por uma igreja que abriu as portas e busca ajudar essas famílias em sua espiritualidade. Afinal, não é somente a criança autista que precisa de cuidados, mas os seus cuidadores também precisam ser cuidados. A igreja entende a importância da família se fortalecer e se manter firme nessa batalha. E assim, a Igreja de Deus Semeador vem desde 2020, 3 anos, realizando visitas e trabalhando dentro da igreja o assunto autismo. Da mesma forma que Deus viu Agar em seu sofrimento com seu filho no deserto e com medo de perdê-lo, Deus ouviu o lamento dela. O Senhor então abriu os seus olhos, mostrou para aquela mãe um poço que ali se encontrava. Muitas das vezes focamos tanto no problema, na situação, no diagnóstico, que esquecemos que existe um Belarroy, um Deus que me vê, que ouve o meu lamento, que acompanha a minha luta. Então, dizemos a todas as mães com crianças com autismo ou transtorno espectro autistas: vocês não estão só. Esta igreja se importa, ama e quer cuidar de vocês. Aleluia. E eu queria orar por todas as famílias que têm em algum dos seus ensejo familiar, do seu seio familiar, alguém assim. Se você não sabe, o autismo não é uma doença, o autismo não é um problema, o autismo é uma diferenciação que a criança tem na sua maneira de enxergar as coisas. Essa situação está relacionada à sua maneira com que ele tem as suas sensibilidades ou seus movimentos sensoriais. Por exemplo, a sua audição é mais aguçada, sua visão se incomoda com luzes muito fortes, seus ouvidos sensíveis se incomodam com barulhos muito fortes. Então, quando você ver uma criança autista, não diga: ali vai um especial, um doido. Não, você não tem noção do que uma criança autista é capaz. Ali vai uma criança que tem dificuldades, que tem situações diferentes à minha, como todos nós temos dificuldades. Então, vou te dar alguns conselhos. Número 1, nunca chegue perto de uma criança autista pegando na bochechinha dele e diz assim: que menino lindinho. Você mata uma criança autista. Número 2, nunca exija que uma criança autista olhe para você. Essa é a maneira dele. E se ele olhar para você, você ganhou o coração dele. Nunca exija que uma criança autista te abrace e force isso. Você não sabe. A maneira que ele tem de comunicar o seu amor não é assim. Leia, descubra, porque quanto mais conhecemos, mais ajudamos. Se você conhece alguém que está passando por situações assim, procure-nos. Procure a irmã Flávia. Cadê nossas coordenadoras do Belarroy que estão aqui? Flávia, cadê ela? Fique em pé. Flávia, Vânia, Jane Kelly está lá com as outras crianças. Que mais? Gracimeire. Bom, eu vou pedir que todos nós, alguns não estão aqui, fiquemos de pé para nós orarmos pelas nossas crianças e pelos pais dessas crianças com autismo. Você pode fazer isso? Pegue na mão de quem está do seu lado, por favor. Pai, muito obrigado pelo Belarroy, projeto que esta igreja há 3 anos desencandeia através das tuas filhas. Obrigado pelas crianças autistas dessa igreja. Nós te louvamos, Senhor. Elas são especiais aos teus olhos. E o Senhor com certeza tem planos para essas crianças. Nós oramos por tantas outras crianças que não estão aqui, que em casa enfrentam alguma situação ou dificuldade porque os seus pais não entenderam isso. Cuide das famílias. Cuide, Senhor. Traga a tua mão, a tua graça e o teu favor. Que estas crianças possam crescer e se tornarem valentes guerreiros, conquistadores, desbravadores. Nós abençoamos as famílias do projeto Belarroy.
abençoamos as famílias do Projeto Niaca, abençoamos as crianças autistas da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade. Que o Senhor cuide e que venha sobre esta sociedade a consciência do que é, como fazer e como ajudar. Assim nós os abençoamos no nome de Jesus, e quem concorda diz: sente-se e aplauda Jesus por a vida deles. Aleluia. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 16. Enquanto você vai folheando sua Bíblia para esse texto, eu quero dar boas-vindas a todos os nossos visitantes. Eu olho à minha esquerda, à minha direita, aqui à minha frente, pessoas amigas que prometeram e vieram. Coisa boa, bom receber vocês que nos visitam hoje, de perto e de longe. Bom poder entrar em sua casa. Se você não conhece o canal da igreja, acessa no YouTube ID Barroquinha, ID de Igreja de Deus. Acessa lá, se inscreva, compartilhe. Todos os domingos os nossos cultos são transmitidos, e que bom poder entrar na sua casa, anunciar a palavra de Deus. A mensagem desta noite é baseada no nome desse projeto, Be La Roi. Eu quero trazer uma mensagem com esse tema, Be La Roi. São duas palavras hebraicas que juntas dizem: eu vejo o Deus que me vê. E eu quero fazer uma exegese do capítulo 16, pontuando algumas coisas que estão nesse capítulo. Então eu preciso que você fique com sua Bíblia aberta, por favor. Porque no capítulo 16, nós temos a narrativa, todo o ensejo que encerra usando esse nome que está no versículo de número 13. Capítulo 16, versículo 13 diz: e ela, Agar, a escrava egípcia, invocou o nome do Senhor, que com ela falava, e dizia: tu és o Deus que me vê. Pois ela disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Então chamou o poço de Beer Lahai, e esse poço está em Cádiz Bared. Não feche sua Bíblia, deixe aberta, por favor. Para você entender o que se passa aqui, eu preciso contextualizar algumas coisas, e eu começo dizendo que ele envolve 3 pessoas, por que não dizer 4? 3 adultos e uma criança que está prestes a vir ao mundo. Abraão é o principal desse capítulo. Seu nome nessa época chamava-se Abrão, traduzido pai exaltado. O segundo personagem é sua esposa Sarai, que significa minha princesa. Terceiro personagem, uma escrava egípcia chamada Agar. E o quarto, uma criança que está prestes a vir ao mundo, que receberá o nome de Ismael. E na narrativa toda, a cena que se desencadeia aqui é um homem que saiu de sua casa baseado numa promessa. Deus havia falado com Abrão dizendo: saia da sua casa, saia da sua parentela, venha para a terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou multiplicar, vou honrar você. E Abraão sai da sua terra aos 75 anos, levando sua família rumo a uma terra desconhecida. Ele não sabia, mas ele está caminhando para aquilo que Deus tanto quer fazer. E Abraão se agarrou a uma promessa. E qual é? Farei de você pai de nações, multiplicarei a tua descendência. Ora, isso era o que ele mais queria. Abraão já tinha um nome afamado, por isso o seu nome, pai exaltado. Abraão já tinha posses e riquezas, mas Abraão não tinha filhos. O seu herdeiro era um mordomo, Eliezer, e isso lhe maltratava o coração. Se não bastasse a dor que ele já sentia por não ter um fruto do seu sangue, sua esposa ao seu lado sofria por não poder dar à luz, não poder trazer ao mundo um filho. E isso na cultura hebraica era uma afronta. Ela mesma dizia: o Senhor fechou a minha madre. Ela se sentia aflita todas as vezes que um novo menino vinha ao mundo, que uma nova criança, seu coração apertava. E Abraão lembrava da promessa. E já se fazem 10 anos que ele está esperando. Sua idade agora é de 85 anos. E quando ele está nesse inteirinho, depois de tantas coisas já vividas, nessa espera de 10 anos, nasce o capítulo 16 com algumas narrativas. E a primeira dela se passa no capítulo 16, no versículo de número 2. Olhe para o texto, por favor. Porque o texto diz assim: Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entre, deite com a minha serva. Pode ser que eu a possa obter filhos através dela. E Abraão ouviu a voz de Sarai. O que se passa aqui? Sarai, aflita, já sendo uma mulher de idade, não podendo dar à luz, chama o seu velhinho e diz assim: meu bem, eu tenho um conselho para te dar.
Deus disse que você será pai de nações, mas Ele não disse que seria através de mim. Então pode ser que seja através de uma concubina, de uma serva minha. Então deite com Agar, e o filho que nascer dela carregará o seu nome. Esse menino carregará o teu nome, e pode ser que essa seja a promessa de Deus. E aqui vai nascer um problema que se estende por gerações. Ainda hoje isso orquestrou problemas. E a primeira coisa que eu quero sintetizar aqui é que aquilo que você muito deseja pode acabar se tornando um embaraço na sua vida. Em que sentido, pastor? Abraão queria muito a promessa. Abraão queria muito um filho. E por ele querer tanto, ele não para orar e dizer: Deus, o que minha esposa está dizendo é a tua vontade. Ele está tão focado em ter aquilo, que ele ouve a voz da sua mulher, ele deita-se com Agar, sabendo que vai nascer um filho, e esse filho não era de fato o que Deus queria, não era o filho da promessa, é o filho da precipitação. Isso me faz pensar que nós devemos tomar cuidado com as promessas e os sonhos que carregamos no nosso coração. Todos nós que estamos hoje aqui, temos sonhos, aspiramos a alguma coisa, mas nós não podemos deixar que esses sonhos, que essas aspirações, que estas promessas se tornem embaraços. E quando eu falo isso, eu tenho em mente o exemplo de um rei chamado Saul. Saul está tão feliz por ser o primeiro rei de Israel, que ele se tornou obcecado pela sua coroa. Ele não admitiu, ele não entendeu, não compreendeu que o seu tempo de reinado acabou. E ele agora faz daquilo que é uma bênção um embaraço. Sua coroa se tornou um embaraço. E a sua vida encerra dizendo que ele é morto pela própria espada e a sua coroa caída ao chão na mão dos seus inimigos. Veja, aquilo que ele muito desejou tornou-se um embaraço para ele. Se Deus tem promessa para você, se há sonhos em você, caminhe em direção a isso. Mas não faça desse sonho, não faça desta promessa a coisa mais importante. Maquiavel usa uma expressão que cabe bem dizer aqui e o quanto ela é danosa. Ele diz: os fins justificam os meios. O que ele está dizendo é que não importa o que você vai fazer, desde que você alcance o que você quer alcançar. Isso está totalmente contrário ao que diz a palavra. Porque com Deus justifica-se a caminhada, o início, o meio e o fim. Não viva o fim embaraçando o caminho até isso. Eu quero casar e não importa com quem. Eu quero ter um filho, não importa a maneira. Eu quero ser bem sucedido e não importa através de quê. Cuidado, para que o seu sonho não se torne embaraço. E foi isso que aconteceu na casa de Abraão. Ela, a própria Sara, é quem faz o casamento. Dá para você ter noção? Sara, e eu digo isso baseado na cultura judaica, eles eram patriarcas daquela tribo, e como Abraão é quem está casando, é Sara que está casando seu marido com outra mulher. Carminha está achando graça do negócio desse. E Abraão está tão obcecado que ele não para, ele vai rumo àquilo. E o que acontece? O versículo de número 3 diz assim: Sarai, esposa de Abraão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, e depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, ela deu por mulher ao seu marido. Você sabe o que é a lição que eu aprendo disso aqui? É que existem aflições que nós mesmos criamos. Já diz o salmista no Salmo 37 que muitas são as aflições do justo. Já disse o próprio Jesus: no mundo tereis. Agora, se não bastasse as aflições que já fazem parte, e ontem foi pregado sobre isso no Ministério de Homens, imagine, existem problemas que somos nós mesmos que criamos. Sara está criando uma aflição para si mesma. É ela quem pega a mulher, que coloca no colo do seu marido, quem faz o casamento dos dois, para gerar um filho que mais tarde vai gerar-se um problema. Porque agora que Agar está grávida, ela pensa que desta maneira resolveu o sonho, mas criou-se um problema. Então eu quero que você entenda o que eu vou lhe dizer. Não crie mais problemas do que você já tem. Não crie mais aflições do que a vida já te proporciona. Algumas aflições são Deus que coloca na sua vida para te amadurecer, mas outras é você quem as cria. Então pare, não faça isso. Tome cuidado. E como não criar, pastor? O versículo 4 vai me dizer a terceira coisa. No versículo 4 a expressão diz: e ela entrou, ou seja, Abraão deitou-se com Agar,
ela concebeu, e vendo que tinha concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Ou seja, agora que Agar está grávida, ela olha para um lado, olha para o outro, e ela começa a desprezar quem a ajudou. Ela começa a olhar para a sua senhora, para a sua patroa, e diz assim: E ela começou a desprezar, ferir com palavras, com gestos e com atitude. Abraão devia estar todas as vezes que passava tocando na barriguinha e falando com a criança ainda no ventre, e isso só maltratava. Então eu quero que você entenda: aflições são criadas quando temos atitudes precipitadas. E a terceira lição desse texto é: pessoas imaturas não sabem ser honradas. Agar foi honrada pela sua senhora. Havia outras concubinas, havia outras escravas, e agora Agar, a egípcia, está sendo dada ao seu patrão. Seu patrão a deitou, produziu um relacionamento que gerou um filho, e ela poderia reconhecer que tudo o que está acontecendo é uma oportunidade nova na sua vida, mas ela, não sabendo lidar com a honra, ela despreza a sua senhora, e o nome disso é imaturidade. Pessoas imaturas não sabem ser honradas. Uzias, sua história é a história de um homem honrado, porém imaturo. Um rei afamado, que construiu várias construções, mestre em arquitetura, mestre em agronomia, fez engenhos, armas de guerra da sua época, um homem afamado. Mas quando ele se tornou grande, ele achou que era tudo, achou que podia fazer o que bem queria, e ele agora entra dentro do templo, e ele quer ir para o lugar que era próprio só do sacerdote, oferecer o sacrifício. O sacerdote para e diz: não, meu rei, isso não compete a você. Mas a sua arrogância de achar que pode, porque tem um nome afamado, faz com que Uzias invada o santo dos santos, e Deus o fira de lepra na sua testa. E a história de um homem que começou honrada é uma vida envergonhada, porque ele morre leproso. Uma morte de alguém cometido de lepra era uma morte que nem um enterro digno se podia dar. Um rei honrado, agora desprezado por causa da sua imaturidade. Paulo diz no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1, que o menino sendo herdeiro em nada difere de um escravo. Se você é herdeiro de muitas coisas que Deus tem, mas é menino, imaturo nas suas ações, você é tal qual um escravo. Você talvez não esteja pronto para ser honrado, não esteja pronto, e por isso Deus não te levou. Então eu vou te dar um conselho: cresça, amadureça, para depois viver o que Deus tem preparado para você. A quarta lição disso é que depois que ela despreza a sua senhora, a Sara vai fazer o que toda mulher faz: chamar Abraão e dizer assim: o meu erro, ela admite que está errada, seja sobre ti. Já percebeu que as mulheres erram e põem a culpa no marido? Ou só lá em casa? Os irmãos nem respondem com medo. Calma, vamos pular essa parte. E ela diz: você precisa fazer alguma coisa. Esta escrava está me afrontando, me desprezando, e começou a criar um problema. Abraão, um fleumático, agora olha para ela e diz: o que você quer que eu faça? E agora Sarai vai começar a perseguir, vai começar a humilhar. E eu imagino o clima dentro de casa deve ter sido o mais horrendo. E quando o clima se torna horrível, o versículo 6 do capítulo 16 diz assim: então Abraão disse a Sarai: eis que tua serva está em tua mão, faça o que você bem quiser. E Sarai a tratou severamente. E o que diz o final do texto? E ela fugiu. Sabe por que Agar foge? Porque é isso que muitas pessoas estão fazendo: foge dos problemas. Problemas que foram criados, é verdade, problemas que foram gerados, mas agora, ao invés de encarar e solucionar, Agar resolve fugir. Isso parece a nossa história. Pode mudar o nome de Agar para o seu, porque é assim que você talvez esteja fazendo, fugindo dos seus problemas. E a grande questão é: até quando? Porque mais cedo ou mais tarde ele bate à nossa porta. Jacó fugiu dos seus problemas por 20 anos. Ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, ele enganou suas esposas, ele enganou seu sogro,
ele vive uma vida de enganação até que ele cansa disso. Por 20 anos, esse moço tentou enganar até Deus. E é no Vale de Jaboque que Deus o encontra com Jacó. E quando Deus o encontra com Jacó, Deus fere sua coxa. Sabe por que Deus feriu a coxa e não a mão? Sabe por que Deus feriu a coxa e não outra parte? Porque a coxa, segundo a crença judaica, é o lugar da varonilidade, o lugar másculo do homem. Então Deus está dizendo: eu estou quebrando o teu jeito humano de ser, porque até hoje você quis fazer as coisas do seu jeito, ter o controle das coisas, e eu estou quebrando isso, porque com Deus nunca é o seu jeito, é o jeito dele, nunca é a sua maneira. Eu sou homem, Deus está dizendo: eu sou Deus, eu faço do meu jeito. Então Deus vai quebrar você, para você entender que não é assim. Mas ao invés de admitir isso, Agar está fugindo, foge para o deserto. Ela foge dos seus problemas, ela vive fugindo, jogando para os outros, como muitos de nós fazemos. E sabe o que é mais perigoso? É que a Bíblia diz que quando ela está fugindo, um anjo do Senhor aparece diante dela e pergunta: de onde você vem? Para onde você vai? Mas aonde o anjo a encontrou? O texto diz que o anjo a encontrou no caminho de Sur. Na geologia bíblica, na geografia bíblica, o caminho de Sur é o caminho do deserto. Então pense, se é uma escrava egípcia que saiu do Egito para caminhar com Abraão, agora que está tendo problema, ela está fugindo de volta para o Egito. Ela está voltando para o lugar de onde saiu. E se Egito na Bíblia representa mundo, representa uma vida de pecado, é isso que ela está fazendo. Eu estou voltando atrás, eu estou voltando para a minha velha vida. Quando você tem um problema na igreja e você se decepciona com algo, a primeira coisa que bate no seu coração é: vou voltar para o mundo. Quando você tem um problema, alguém te feriu, alguém te decepcionou, porque aonde tem gente, tem dificuldades e desafios. A nossa primeira ideia é: vou fugir, vou para o mundo, não vou querer mais isso. E o anjo para diante dela e pergunta: para onde você está pensando em ir? Deixa eu te perguntar, adianta fugir? Adianta se esconder? Atitudes assim revelam imaturidade. A maturidade está em aceitar o tratamento. E como é o tratamento? O versículo 9 diz, no versículo 9, o anjo do Senhor lhe diz: volte para sua senhora, humilhe-se debaixo de suas mãos. O tratamento que o anjo fez com ela não foi uma autocomiseração: oh, tadinha, está grávida fugindo, vem cá. Não, Deus não trata as pessoas com autopiedade. Deus não alimenta essas coisas. Sabe o que eu aprendo aqui? É que o caminho do tratamento é: primeiro, volte; segundo, se arrependa. Estas coisas estão interligadas e eu não sei se essa é a ordem certa, mas o tratamento para Agar é: admita que você errou, volte e se humilhe diante da sua senhora. Essas duas coisas me lembram de Provérbios 28:13, quando o próprio Salomão escreve dizendo: quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas quem encobre nunca prospera. Então, se alguma coisa você errou, e eu sei que errou, porque isso é o nosso sobrenome, pecador, então admita seus erros e volte. Em Apocalipse 2, no versículo 4, Deus diz para a igreja em Éfeso: lembra de onde você caiu e volte às primeiras obras. O conselho que Deus está dando, do tratamento de Deus para essa mulher é: reconheça seus erros e volte. Você foi imatura com a sua senhora, volte, aceite isso. E junto ao tratamento, uma promessa. O versículo de número 11 são promessas que Deus agora faz para Agar: esse menino que está em teu ventre se chamará Ismael. Significa: Deus ouviu a sua aflição. Esse poço, esse menino se tornará grande, seu nome será famado, ele será pai de nações. Promessas começam a acompanhar dizendo: ele será valente, seu nome será conhecido, ele se tornará, dele multiplicará 12 províncias. E é de Ismael que vai nascer o mundo árabe, o mundo islâmico. Diz que dele surge o povo da Turquia. Então veja, aquilo que tinha tudo para ser um caos, agora se torna uma nova oportunidade. Uma promessa é feita de recomeçar,
de algo novo, desde que ela aceitasse o tratamento. Deus, que nos confronta, também nos conforta. Todas as vezes que Deus confronta alguém, Deus traz consolo para esse alguém. Então, se Deus está a confrontar você diante dos seus erros, é porque Ele tem promessas, mas as promessas estão condicionadas ao tratamento. Eu aceito. A pergunta do anjo foi: de onde você vem? Para onde você vai? Onde você está pensando em ir? De onde você saiu? E Agar volta, se entende com a sua senhora, nasce Ismael, e quando Ismael nasce, se torna um grande guerreiro, um flecheiro afamado, e dele 12 príncipes, e depois a nação islâmica. Hoje, por sinal, a maior religião do mundo. E quando tudo isso acontece, Agar acalma seu coração, levanta a sua voz e diz: Bela Roy, eu vi o Deus que me vê. Nisso eu encontro duas conclusões. Primeiro, Deus viu Agar. Eu vou falar pelo Espírito de Deus. Deus está vendo você. Deus está contemplando a sua aflição. No deserto, pensando em desistir, Deus está vendo você. Mas a outra conclusão é: ela está vendo o Deus que a viu. Eu não sei como isso se deu, eu não consigo te explicar aqui, mas Agar está vendo. Então eu vou transcrever naquilo que eu posso para a expressão do autor que diz que o justo vive pela fé. Então, pela fé, ela está enxergando aquele que o viu na sua aflição. É confortável saber que eu sirvo um Deus que me vê. É confortável saber que eu sirvo um Deus que me conhece. Mas mais do que isso, está na hora de eu conhecer o Deus que me conhece. Está na hora que os meus olhos se abram para ver o Deus que me vê. E o nome disso é relacionamento. Qual é o nível do seu relacionamento com Deus? Qual é o nível de sua vida com Jesus? Se o seu relacionamento com Jesus se resume em ter uma Bíblia aberta, seu relacionamento é fraco. Se o seu relacionamento com Jesus se resume a ir a um culto no domingo, seu relacionamento é muito fraco. Se sua vida com Jesus se resume àquela oração que você acorda de manhã e já fala pouquíssimas palavras, e quando vai dormir as mesmas de sempre, isso não é relacionamento. Isso já é automático. É a mesma coisa de bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, tchau, com licença. Palavras que se tornaram hábeis ou próprias da sua vida. Relacionamento com Jesus é uma vida mais intensa, é uma entrega, é uma caminhada. Algumas pessoas ouviram falar de Jesus, outras pessoas andam com Jesus. Então eu pergunto: em que pé está você? Você pode conhecê-lo, de ouvir falar, ou você pode conhecer de ter um relacionamento com Ele. E a única maneira de você ter um relacionamento com Deus é através de Jesus. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho. Não existe outro caminho que leve você a Deus. Todo o restante é atalho. Não caia na mentira de que todos os caminhos levam o homem a Deus. Não, senhores, só Cristo leva você a Deus. Você precisa conhecer Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Há 27 anos eu fiz a minha entrega, e quanto mais eu conheço, mais eu me surpreendo. Quanto mais eu o sirvo, mais eu vejo que Ele é profundo, que o seu amor é imensurável, que a sua graça vai além das coisas que eu posso dizer. Então, porque isso é real em mim, eu quero que seja real em você. Eu concluo essa mensagem dizendo a você: está na hora de você tomar uma decisão. Está na hora de você tomar uma decisão. Está na hora de você tomar uma decisão. Eu vou repetir: está na hora de você tomar uma decisão.